Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá que é apresentado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre após o horário do Havdalah. Nós vamos hoje ver a parte 9 do estudo sobre a carta de Shaul aos Romanos, analisando versículo por versículo. Bem, nesta parte da carta, Shaul transmite orientações bastante espirituais, ele visando também pessoas que sejam espirituais. Vamos começar então no capítulo 12, então Romanos 12, começando com o verso 1. Diz assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é um culto racional de vocês. É muito comum pessoas religiosas sinceras serem convencidas de que a fé é incompatível com a razão e a inteligência. Mas Shaul nos ajuda a entender que não é bem assim. Pelos padrões bíblicos, a palavra sacrifício normalmente é associada à entrega de um animal para ser sacrificado. Ou seja, sacrificado, imolado ou morto cerimonialmente. Mas também nós entendemos, pelo uso normal, que sacrifício é uma oferta de algo de valor para agradar o nosso Deus. Shaul usou essa ilustração, que era do conhecimento do povo antigo, era muito mais comum naquela época entenderem o que era o sacrifício do que nos dias de hoje. Afinal de contas, não é comum se fazer sacrifício de animais. Então, ele entendeu esses padrões, já que eram usuais, ele entendeu que ele podia fazer com uma comparação para a entrega de algo morto, que o sacrifício era isto, era matar um animal. Então, a analogia que ele fez, na realidade, cria uma diferença, que não é entregar algo morto, mas algo vivo. Nesse caso, era o próprio ofertante. Como esse tipo de oferta não depende de rituais ou atos visíveis, como era o caso dos animais, o sacrifício vivo é algo feito no íntimo da pessoa, sabendo que isso será visto pelo nosso Criador. Então, é algo que deve ser feito com entendimento, conscientemente e decididamente. Precisamos pensar e planejar para realizar tal ato de adoração. Ou seja, precisamos racionalizar com inteligência para saber que tal oferta é aceita e valorizada pelo Eterno. Isso não é algo feito pela emoção, pois a emoção não é racional, sendo apenas algo ligado aos sentimentos, aos nossos instintos. Por exemplo, as pessoas ofertavam animais no templo apenas para se sentirem justificadas e de consciência leve, não se importando de fato se o Eterno aceitou ou não. Isso era realmente muito comum. Yeshua já tinha falado sobre este assunto na Bessorá de João. Então vamos ler João capítulo 4, versos 23 e 24, que diz assim: No entanto, está chegada a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entre os adoradores existentes, há uma espécie preferencial diante do Eterno. São os que adoram em espírito. O que é adorar em espírito? Do seu interior brota convicção e o calor do espírito. E em verdade, que é o conhecimento do certo, de como o Eterno valoriza o que é real. Então, Shaul, ele mostra como deve ser a nossa reação diante dos desafios deste mundo.
Em Romanos 12, verso 2, nós lemos assim: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoas emocionais tendem a reagir diante das ofertas ou intimidações deste mundo de modo às vezes irracional. Desejando apenas se defender de fortes emoções, elas cedem à pressão para não serem confrontadas. Não gostam de serem vistas como diferentes, nem de serem contrariadas. Então se adequam aos padrões e os parâmetros do mundo. Shaul nos desafia a usarmos a nossa mente para reagirmos e deixarmos que o Espírito de Deus nos transforme. E isso seja feito de forma racional, pensada e decidida. De outra forma, não poderemos experimentar e comprovar a vontade de Deus. Vejamos. Shaul era um homem que foi criado e vivia na elite social e cultural do povo hebreu, na sua época. Ele tinha acesso às maiores autoridades do seu povo. Era destacado por sua capacidade intelectual e provavelmente ele era bajulado e respeitado pela plebe. Tinha tudo que uma pessoa comum poderia desejar. Então podemos imaginar que para ele escrever o que se segue agora, só poderia ter sido feito por alguém transformado de mente e alma. Vamos ver Romanos 12, verso 3. Diz assim: Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Uma pessoa realmente inteligente e esclarecida nas Escrituras vai entender que o crescimento em importância de uma pessoa de acordo com o próprio Eterno não é da mesma forma como o mundo vê o crescimento de alguém na sociedade. Yeshua ensinou aos seus discípulos sobre como deveriam ver este exatamente assunto. Bem, ele diz assim em Lucas 22, verso 25 a 27. Diz assim: Yeshua lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês como quem serve. Entre o povo de Deus, a pirâmide de autoridade é invertida. Quanto mais importante for o cargo de alguém, mais ele deve servir os demais. Assim, em uma sinagoga messiânica, o rabino é o que mais deve servir, pois é responsável diante do Eterno por todas as pessoas da congregação. A seguir vêm os anciãos, que em hebraico é zakenim, que servem um número menor de pessoas. Depois os diáconos, em hebraico shamashim, que servem ainda menos. E por fim, toda a congregação, que são servidos por todos. Donde concluímos: o rabino serve a todos e os congregantes são todos serviços. Quem é o maior? O que serve ou os que são servidos? Este é o exemplo que Yeshua nos deixou. Então Shaul entendeu que devemos ter um conceito equilibrado sobre nós mesmos, pois não somos maiores do que ninguém,
mas também não somos menores em importância diante do Eterno. Partindo dessa premissa, entendemos que o Eterno espera que cada um de nós se disponha a ser usado por Ele sem exaltação. Assim, encontramos em Romanos 12, versos 4 e 5. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também no Messias, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O entendimento de Shaul é de que todos nós temos algo a fazer no corpo do Messias. E que a nossa função está diretamente conectada à função de outra pessoa, não sendo necessariamente uma função melhor ou mais importante do que a outra, mas todas conectadas entre si. O enfoque de Shaul nesta carta é diferente do enfoque dado na primeira carta aos Coríntios, onde se refere aos dons do Espírito Santo. Vamos ver aqui em Romanos 12, verso 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Temos diferentes capacidades dadas pelo Eterno de acordo com os seus critérios, onde ele avalia a dedicação, a capacidade de se esforçar, a capacidade de aprendizagem, o caráter e coisas similares que definem o que Deus fará por meio daquela pessoa. Então ele dá a capacidade. A palavra profetizar tem várias aplicações no grego original. Né? Dependendo do contexto, nós vamos saber exatamente o que o escritor queria dizer, então, usando essa palavra. Há uma diferença entre o uso neste texto, em Romanos, e o de outras passagens, como encontramos na primeira aos Coríntios, capítulo 12. No caso do texto de Romanos, profetizar tem o sentido de ser capacitado a entregar a mensagem da palavra de Deus conforme a pessoa tem entendimento, ou como ela recebe esse entendimento. É a capacitação para ser um pregador, um palestrante ou um expositor da palavra do Eterno. Existem qualidades que são comuns também entre as pessoas que não vamos identificar como uma pessoa que serve ao Criador. São qualidades simplesmente humanas, mas na visão de Shaul, os filhos de Deus podem receber aptidões mais refinadas sobre aquilo que às vezes é até natural da pessoa. Romanos 12, versos 7 e 8 diz: se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Dom é algo dado por Deus. Ele é concedido com um propósito especial. Vamos ver desta lista. Começa com servir. Servir é ser útil, é ser conveniente ou apropriado para um determinado fim. Muitas pessoas servem os outros, mas o dom do Eterno orienta mais eficientemente esta atividade. Então ela deve ser exercida com afinco. Ensinar. Ensinar é transmitir conhecimento. Muitos fazem isso na nossa sociedade. Mas quando é dado como um dom, é uma capacidade de transmitir conhecimento e compreensão das coisas divinas. Temos também dar ânimo. Também encontramos como a palavra exortar.
Existem muitos conselheiros, mas aquele que Deus capacita, ele fica mais afinado para dar uma orientação orientada pelo Eterno. Outra atividade aqui seria o que contribui. Nós sabemos que existem muitas pessoas que são conhecidas como filantropos. São geralmente pessoas que possuem bastante recurso financeiro e que ofertam ou então até criam ONGs para ajudas humanitárias. Não é incomum pessoas acharem que se dispensarem altas somas para fins assistenciais, estarão agradando ao Eterno e receberão benefícios. Mas os servos de Deus sabem que não se compra o favor divino com ofertas. Mas quando são capacitados e orientados por Deus, contribuem não apenas para ajudar pessoas, mas também para o crescimento da obra do Eterno. E o fazem sem mesquinharias e sem esperar retorno ou gratidão. Outros são líderes. Líderes são comuns. Geralmente a liderança já faz parte da personalidade de alguém. Mas a liderança espiritual é revestida de outra natureza. Pessoas normalmente sem liderança nata são capacitadas para exercer a atividade. Vamos lembrar no caso de Moisés e vários outros casos nas Escrituras. Também temos aí a orientação sobre a misericórdia. Misericórdia é algo que, em princípio, todos devem ter, mas algumas pessoas são capacitadas para exercê-la de forma mais eficiente e se alegram com a atividade de ajudar os mais necessitados. Bem, nestas considerações, Shaul esclarece pontos importantes sobre o amor. Vamos ver em Romanos 12, versos 9 e 10. Diz assim: o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Bem, aqui a palavra ágape, ou a pronúncia no grego é agape. Ela é usada dando um sentido de um amor especial. Então, este amor não é uma emoção, ele não é um sentimento espontâneo. Este amor é diferente, ele é um sentimento racional, que se assume em obediência ao Eterno. Nesse caso, nós resolvemos amar de forma incondicional somente porque queremos amar. Não esperamos aflorar um sentimento de amor, senão jamais o Eterno nos daria uma ordem que devemos amar. Certo? Se fosse assim, se fosse esperar aflorar um sentimento, talvez nós não conseguíssemos obedecer essa ordenança. Então, como forçar um sentimento? Não tem como. Então, o Eterno simplesmente diz, ame. Então, é um amor racional, é um amor que você quer exercer. Temos aqui uma orientação, então, muito importante e reveladora. Se amamos os nossos irmãos, devemos demonstrar-lhes respeito. Se os honramos, não nos colocamos acima deles. Se fosse realmente uma realidade em que todas as comunidades fizessem isso com todos os irmãos, se todos os irmãos realmente se honrassem, respeitassem a posição do próximo, não se julgassem nunca superior, nós nunca veríamos contendas entre nós. Jamais um irmão ofenderia o seu próximo e nunca teríamos desavença de nenhum tipo. Bom, quanto à nossa vida particular, no nosso relacionamento com o Eterno, vamos ver o que Shaul diz. Em Romanos 12, 11 e 12, diz assim: nunca lhes falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração.
Ser zeloso implica em ser perseverante e cuidadoso. Não se deixe vencer pelo desânimo, que certamente atinge a todos em algum momento. Não há ninguém que em algum momento da vida não vai experimentar desânimo, por vários motivos. Mas isso não pode de modo nenhum nos vencer. O fervor no espírito é a prioridade que nós damos às coisas espirituais. Isso não desqualifica quem se esforça no conhecimento, estudo e faz análises para aprender mais sobre as suas áreas de interesse, até mesmo profissionais. Ser fervoroso no espírito não implica em ser desligado dos eventos do mundo, ser isolado do mundo sem se importar com o que está acontecendo à sua volta, mas implica em conhecer estas coisas e, mesmo assim, priorizar os valores espirituais e manter um relacionamento com Deus que não se caracteriza por experiências subjetivas, ou seja, que não fica apenas na mente, na imaginação, ela não é imaginativa, mas esse relacionamento é prático, é intensa em servir a Deus. Quando nos alegramos na esperança, significa que realmente confiamos no cumprimento do que esperamos. Essa confiança nos fortalece para suportar as tribulações e nos motiva à oração. Não é errado valorizarmos as nossas conquistas e nos alegrarmos com elas. É bíblico usufruirmos dos bens que conquistamos, mas não nos esqueçamos da recomendação de Shaul. Lá em Romanos 12, verso 13, ele diz assim: compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Egoísmo é a supervalorização das conquistas e a ideia de que o nosso esforço serve apenas para promover o nosso próprio bem-estar. É da vontade de Deus que entendamos que nem todos conseguem vencer os seus desafios. Alguns são vencidos pela incapacidade, incompetência, outros são vencidos por questões adversas e até mesmo por sabotagem e impedimento. Seja lá por que motivo seja, existem pessoas que passam privações e até mesmo correm risco de morrer. E jamais alguém poderá argumentar dizendo que isso não lhe diz respeito. Problema dele, principalmente entre o povo de Deus. Shaul expõe um princípio baseado nas instruções divinas, onde devemos estender as nossas mãos para compartilhar aquilo que nós possuímos com quem precisa. Praticar a hospitalidade implica em se dispor a receber quem precisa de ajuda de alguma forma quanto à hospedagem. Podemos até estar sujeitos a abusos, até mesmo que alguém seja desonesto. Mas isso não deve ser impedimento, nem um empecilho para fazermos o bem. Eis um grande desafio agora por parte de Shaul, a natureza humana. Em Romanos 12, verso 14, nós vamos encontrar ele dizendo dessa forma: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. É ou não um desafio à natureza humana? Se entendemos o que significa o amor agape, então entendemos o que Shaul quis dizer nesse texto. Parece até antinatural desejar o bem para aquelas pessoas que lhe querem o mal. Shaul não está dizendo que devemos tratá-la como se fosse uma pessoa amiga, como se nada tivesse acontecido, como se nada houvesse de errado. Não é isto. Ele diz somente que devemos orar
para que Deus faça na vida dessa pessoa o que nós não podemos fazer, levá-la ao conhecimento do Eterno. Mas, de alguma forma, mesmo que a pessoa não mude de atitude, ela continue te desejando mal por algum motivo, jamais podemos amaldiçoar, pois da nossa boca só podemos abençoar, pois só o Eterno pode amaldiçoar alguém. Sobre o relacionamento com as pessoas, Shaul diz em Romanos 12, verso 15: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Não somente com os nossos irmãos na fé, mas também com todas as pessoas com quem nos relacionamos, nós devemos ter a empatia. Temos que nos identificar com o que a pessoa está passando. Nós temos que nos identificar com as emoções do nosso próximo. Exulte com alguém que está alegre e conforte quem está triste. Bem, vamos ver aqui uma atitude bem racional, conforme a sugestão de Shaul. Em Romanos 12, verso 16, diz assim: tenham uma mesma atitude para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. No nosso mundo, as pessoas galgam cargos com a sua competência e esforço. E outros não desejam se esforçar para ir além daquilo que são. E assim, é assim que nós vivemos na sociedade. Só que os filhos de Deus devem tomar cuidado para que os valores seculares não deformem a nossa consciência. Uma pessoa que esteja socialmente acima de outras não deve entender que seja superior em valor. A superioridade aqui diz respeito à hierarquia que precisa existir entre nós. Mas diante do Eterno, o nosso valor fez com que o preço pago pelo nosso resgate da condenação do pecado fosse exatamente o mesmo preço que foi pago para todas as outras pessoas. Então, o meu pecado custou a mesma coisa que o pecado dos outros. Deus não faz acepção. O Eterno lhe deu sabedoria? Então saiba que ela foi dada para melhor servir a Deus. Ela não o torna invulnerável a errar. Lembre-se de que nunca houve, nem haverá, ninguém mais sábio do que foi o rei Salomão. Sabemos que com toda a sabedoria dele, isso não impediu que ele pecasse e que sofresse as consequências dos seus erros. Então, se você se julga muito sábio, lembre desse aspecto. Agora, Shaul também faz um alerta para nós não retrocedermos. Romanos 12, verso 17 e 18 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Alguém lhe fez algum mal? Entenda, retribuir na mesma moeda te nivela ao mesmo nível de maldade. Não significa que devamos ser também passivos e aceitar o mal sem nenhuma reação, como se nós concordássemos com o mal. Não é isso que Shaul diz. Ele diz que nós devemos agir. Alguém fez o mal, você vai reagir, mas agir de forma correta, de acordo com a justiça de Deus e dos homens. Se diante de Deus os pecados têm consequências,
diante dos homens também há. Então, deve-se ser calmo e responsável com as nossas reações. Pondere bem sobre a situação, então haja de forma justa e correta para anular o mal. Cada situação requer atitudes distintas. Devemos ser sábios para que a paz seja alcançada entre todos. Então significa que, se você vê, você pode ter sido vítima, ou até mesmo viu uma grande injustiça ser cometida, alguma coisa tem que ser feita. Certo? Até mesmo denúncias, um processo, alguma coisa tem que ser feita para que o mal pare. O que nós não podemos fazer é chamado, então, retribuir na mesma moeda. Isso de forma nenhuma. Agora, como é que nós vamos ter, então, capacidade para ter paz com todos? Bom, caso não seja possível viver em paz com todo mundo, nós sabemos que é uma realidade, pelo menos que isso não seja por sua causa. Se depender de você, tenha paz com todos, mas não podemos obrigar as pessoas a terem paz conosco. Então, vamos fazer a nossa parte. Shaul nos dá uma maravilhosa estratégia para vencermos o mal. Vamos ver aqui Romanos 12, verso 19 e 20. Diz assim: Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Vamos ser bem lúcidos. Quem se vinga tende a querer retribuir com maior intensidade a agressão recebida. Isto seria injusto. E no final a consciência ficaria pesada e de nada valeria a vingança. Quem então pode vingar de forma justa? Só aquele que é justo por natureza, o Eterno. Shaul citou um texto da Torá, lá de Deuteronômio 32, verso 35, que diz assim: A mim pertence a vingança e a retribuição. No devido tempo, os pés deles escorregarão. O dia da sua desgraça está chegando e o seu próprio destino se apressa sobre eles. Então não é uma questão pessoal com o agressor. O problema não é simplesmente o fato de alguém ter prejudicado você, mas a maldade feita contra você ou contra outra pessoa é uma transgressão contra o Criador. E só Ele pode cobrar de cada um. A menos que haja arrependimento e conversão de vida. Nesse caso, você também não se alegraria? Então mostre ao mundo que você é uma nova criatura. Haja diferente. Se o seu agressor precisar de ajuda, ajude. Todos saberão que Deus fez diferença na sua vida. Eis um grande segredo final deste capítulo que Shaul descobriu na Torá. Romanos 12, verso 21. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Quem é nascido de novo é diferente do mundo. Surpreende o mundo e dá testemunho ao mundo. Yeshua nos fez novas criaturas pela sua morte no madeiro. Vamos aprender com essas instruções de Shaul. Que o Eterno nos abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.